Pessoal, antes de fato entrar nos próximos conteúdos aí, que a gente vai ver seleção por atributo, seleção de pseudoclasses e pseudoelementos, apenas uma pequena observação que não cai dentro do grupo de seletores, mas é uma possibilidade que eu posso utilizar, que é eu agrupar vários seletores tá, dentro de uma mesma declaração, de forma que eu possa aplicar o mesmo estilo para todos esses seletores. Por exemplo, vou abrir aqui. Eu acho que eu vou me jogar para cá agora. Para alterar, senão eu vou ter que ficar sendo toda hora da frente. Vou colocar new file aqui. Eu vou chamar de agrupamento de seletores. Né? Então, só agrupamento HTML. Vou colocar aqui o nosso código HTML5. Título agrupamento de seletores. Fazer um link para o agrupamento CSS. E o conteúdo pode ser o mesmo conteúdo aqui que está dentro do classes. Ok. Vou colocar no navegador, copypath. Agora eu vou jogar meu navegador um pouquinho para cá. Temos aqui o nosso agrupamentos, que não tem nada formatado, mas vamos criar o estilo para esse cara. Só que o meu desafio, entre aspas, agora vai ser, eu quero que apenas o H1 e os parágrafos fiquem centralizados. Já que é um estilo repetido, né, o que eu posso fazer? Posso agrupar tanto o H1 quanto o P, separando-os por vírgula e colocando o alinhamento deles centralizado. Feito isso, tá? Tanto H1 quanto P ficam centralizados. Ok, pessoal? Então era isso que eu esqueci de mencionar anteriormente, mas esses seletores aqui pode ser qualquer coisa. Vamos supor que também você tenha ao invés do parágrafo, tá? Seja esse que tenha um ID de primeira sessão, pode ser esse aqui. E a primeira sessão seja centralizada, certo? Então, ao invés do P, posso vir aqui e colocar hashtag primeira sessão. Então, tanto H1 quanto a primeira sessão ficarão centralizados. Atualizando a página, tá? Só H1 e a primeira sessão ficam centralizados. Então, todos os seletores que a gente vê aqui, eu posso agrupá-los utilizando o vírgula, certo? Bom, vamos lá. O que nós podemos selecionar também? Podemos selecionar utilizando atributos, tá? Lembrando, ou propriedades, né? Ou seja, se o elemento tem uma determinada propriedade, chamada também de atributo vazio, ou se ele tem um determinado valor de propriedade, eu posso selecionar ele, certo? Peguei um exemplo aqui que eu fiz, que é o seguinte. Opa, fecha, senão estou confundido com o meu VS Code. Vou colocar aqui então propriedades, pontos, HTML, HTML5, seleção por propriedades, o link vai ser para propriedades CSS. E aqui no conteúdo das propriedades, um dos que a gente mais viu que tem propriedades, né, que a gente trabalha sempre com propriedades, o link, por exemplo, tem a propriedade do href. Então eu fiz com esse exemplo, tá? Então eu coloquei aqui lista, aqui, lista de links úteis, 2 pontos. Tá? E aí coloquei uma UL, coloquei o Google. Um L não, né, meu filho? Coloquei uma L, coloquei um item, aí o Google, o Ava, o W3, e pode ser isso por enquanto, tá? E dentro de cada um desses caras aqui, eu vou colocar um href, no caso http://google.com.br. Vou colocar também para o Ava, só que vai ser ava.ufms.br. Colocamos aqui no Ava, W3 Schools,
Acredita que eu esqueci o link do W3Schools? Vou chutar que é w3schools.com, tá? Depois a gente testa. W3Schools. W3schools.com, certo? Vamos renderizar este carinha ou esta página. Copy path, colando, tá? Lista de links úteis, não coloquei com H1, não tem nada. Se bem que poderia até colocar H1, né, para ficar bonitinho aqui. H1, seleção por atributos. Só para ficar um pouquinho mais bonitinho, seleção por atributos. Links úteis, certo? Tem links aqui que eu já visitei, Google, etc. Deixa eu ver se acertei o link. Acertei o link do W3Schools, certo? Agora ficou visitadinho. Mas aí eu quero aplicar, por exemplo, eu quero selecionar todos os links que falam do Google, certo? Vamos supor que na minha página seja recorrente o link do Google, tá? É uma situação muito comum, mas a gente vai ver algumas flexibilizações, mas enfim. Eu quero selecionar todo mundo que tenha o atributo href, tá? Com o valor www.google.com.br, certo? Bom, sempre que a gente for nos referir a atributos ou propriedades, a gente vai utilizar os colchetes, tá? Isso dentro da programação, caso eu esteja utilizando uma forma genérica de seleção de elementos. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou criar essa propriedade CSS, create file. Bom, eu quero todo mundo, por exemplo, tá? Que tenha a propriedade href, cujo valor seja igual ao http://google.com.br, certo? E para esses carinhas, ou para quem atender, para quem atender esse critério, background color light green. Vou vir aqui, atualizei a página, somente o Google que possui aquele valor de atributo ficou com a cor de fundo verde, certo? Bom, mas aí você pode estar se perguntando, isso é um caso muito específico, né, de selecionar apenas o cara que tem exatamente aquele valor de atributo. Bom, pode ter situações que isso pode ser útil, mas eu posso fazer algo mais genérico. Falar, todo mundo que é .br, por exemplo, vai ficar com verdinho, quem for .com eu deixo azulzinho, certo? Exemplos, obviamente, fictícios, tá? Mas pode ter outras situações também, não só quem termina, quanto quem começa, quanto quem contém, tá? Então, dentro dessa seleção de atributos, eu coloquei alguns exemplos aqui que a gente pode utilizar, que é com H, que é o valor integral, foi isso que eu acabei de fazer. Posso utilizar o tiozinho e o igual, que é o valor inicial deve coincidir. Eu posso utilizar o cifrão igual, que é o valor final deve coincidir. Eu posso utilizar o asterisco igual, que é o valor deve conter, ou seja, o valor que eu informar na frente do asterisco igual pode estar contido dentro da string do atributo. Caso vocês queiram ver outros, e existem mais outros operadores, tá? Vocês consultem esse link que eu deixei aqui. Mas eu vou fazer alguns exemplinhos com esses daqui. Por exemplo, todo mundo que terminar com .com.br vai ficar com verde, certo? Então, ao invés do href ser dessa forma, fala terminar cifrão. Tá? Todo mundo que termina com .com.br vai ficar com o fundinho verde. Então, eu vou chegar aqui. Cadê minha página? Está aqui. Opa. O AVA é o .fms.br. Então, só quem terminar com o fmsbr, tá? Agora fica com fundinho verde, tá? Vamos supor quem contém W3School, ou seja, qualquer link referente ao W3School vai ficar com o fundo um salmão, vai. Então, todo mundo que contiver o W3 schools, na verdade, background color, vai ficar com light coral. E aqui eu vou colocar um outro linkzinho, outra lista de itens. Vamos supor que eu quero as listas. Tá? Então eu vou entrar aqui no list W3 schools. Vou pegar esse linkzinho deles. Vou colocar aqui. Certo? Só que tem W3 schools no meio do nome, tá? Agora que eu voltar aqui para minha página e atualizar, ambos, tá? Ficaram com o fundinho salmão, porque ambos possuem o W3 school no
conteúdo de seu atributo. Isso vale para qualquer coisa, eu coloquei o exemplo do href, tá? Mas, enfim, vocês podem brincar à vontade ou tentar imaginar outros tipos de situações, e mais para frente nós identificaremos outros tipos de situações, que é mais para mostrar como que usa a propriedade, obviamente, por seleção de atributos, certo? Beleza. Dado isso, ainda, tá? Bom, dado isso, vamos avançar para o nosso próximo seletor. Deixa eu me voltar para cá, que acho que mesmo assim eu fico miúdo, sei lá. Nós tivemos a seleção por atributos, tá? Nós temos também seleção por pseudo-elementos. O que são pseudo-elementos, tá? Pseudo-elementos pode significar duas coisas, tá? Uma pequena parte de um elemento que já existe, certo? Ou ainda você pode, vamos dizer assim, criar um elemento que você nem vê na tela, que a priori nem existe para você na sua tela. Por exemplo, primeira linha, certo? First line, e é considerado como um pseudo-elemento, perdão, certo? Então, dentro de um parágrafo, por exemplo, eu posso pegar um pequeno elemento desse parágrafo, que é a primeira linha. Ou ainda eu posso pegar a primeira letra. Então, são elementos que já existem, eu posso selecionar. Mas, de fato, a primeira linha em si não é um elemento do HTML. Quem é o elemento do HTML é o parágrafo, tá? E eu posso, por exemplo, pegar algo que vem antes do H1 ou algo que vem depois do H1, que é o after, que é o depois, e o before, que vem antes. Não tem nada antes. A hora que você colocou H1, colocou, só aparece o textinho. Não tem nada antes, nada depois para você colocar. Mas eu posso inserir um pseudo-elemento. Falar, ó, coloca sempre um elemento antes ou sempre um elemento depois do H1, tá? Eu coloquei exemplos aqui, obviamente, dos principais pseudo-elementos e já adiantando, né? Para a gente se referenciar um pseudo-elemento, a gente vai utilizar essa anotação 2 pontos, tá? Na frente do seletor, certo? Vou colocar um seletor, 2 pontos, e vou me referir ao pseudo-elemento desse seletor. E aqui eu vou fazer exemplos aqui com esses 4, vamos dizer assim, mas tem maiores chances de vocês utilizarem, tá? Mas existe uma listinha repleta de pseudo-elementos. Deixa eu até copiar esse carinha aqui. Opa! Não, meu filho. Abriu aqui, vai. Existe essa listinha aqui com vários valores de pseudo-elementos para vocês utilizarem, certo? Como eu falei, eu vou colocar apenas alguns deles. E vamos pegar um exemplo aqui para a gente trabalhar com esses pseudo-elementos e trabalhar com a seleção deles. Então, vou clicar no File, pseudo-elementos.html, tá? Vou copiar esse propriedades aqui mesmo. Vou colar aqui. Seleção por pseudo-elementos. Tá? Na verdade, eu vou copiar da classes aqui, perdão, gente. Acho que vai ficar melhor para o nosso exemplo. Então, vou pegar aqui da classes. Seleção por pseudo-elementos. Vou colocar aqui. Meu nome do CSS vai ser pseudo-elementos. Certo? Só para a gente conseguir ter um exemplo melhor aqui, eu vou tirar essas classes por enquanto, tirar o meu ID, que eu também não vou fazer uso. Tá? Eu vou criar algumas repetições aqui, tá? Para parágrafos Z, só para poder quebrar a linha. Aqui também eu vou criar algumas repetições. E por fim, aqui também eu vou criar algumas repetições. Ok, vou ver como é que isso daqui está na minha tela por enquanto. Copf. Certo? Está desta forma, mas eu vou dar um zoomzinho só para ele quebrar, tá? Em mais linhas, para fazer sentido no nosso exemplo. Aqui eu vou criar o pseudo-elemento CSS, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com after e o before, mas especificamente com before, tá? Então, por exemplo, vamos supor que
toda vez antes do H2, tá, eu queira colocar um caracterezinho aqui do lado, para que vai me indicar que é começo de sessão. Por exemplo, pode ser qualquer caractere que você queira, tá? No exemplo da aula, inclusive, eu coloquei esse caracterezinho do computador. Mas vamos lá. H2, eu quero me referenciar ao pseudo-elemento before, então dois pontos, before, tá? E eu quero que você coloque sempre um conteúdo antes do H2. Então, content. Eu quero que sempre você coloque esse símbolo, tá? Pode ser qualquer caractere Unicode aqui, mas eu quero que você... Eu vou testar esse símbolo aqui. A hora que eu atualizar minha página, o que vai acontecer? Ó, toda vez que eu coloco... Ó, não modifiquei nada dentro do H1, mas toda vez que apareceu um H1, ele colocou esse símbolo aqui. Se eu fizer a mesma coisa, ó, H2 after, só que agora eu vou fazer dessa forma, certo? Opa, faltou dar um espacinho. Ele vai colocar um outro caracterezinho aqui do lado. Eu acho que na verdade faz mais sentido, já que a gente está numa aula de HTML, né? E eu fazer dessa forma aqui. Agora ficou mais bonito, né? Ficou o estilo tag HTML, certo? Então eu posso trabalhar com esses pseudo-elementos antes ou depois. Outro exemplo, só para trabalhar com os pseudo-elementos que eu coloquei nos slides, tá? 2 pontos, eu vou trabalhar no parágrafo, sempre a primeira letra do parágrafo, tá? A gente tem uma propriedade que é font size, tá? Depois eu vou explicar certinho como é que trabalha com dimensões aqui, mas eu quero que você seja um extra large, large, certo? O que vai acontecer? Ele vai pegar sempre a primeira letra do parágrafo, e vai colocar ela maior zona, certo? Não precisava do XX, né? Vou colocar só Xlarge, que eu acho que fica mais bonito. Aí ficou mais bonitinho. E por fim, tá? Se eu quiser, por exemplo, toda a primeira linha do parágrafo, por algum motivo, né? Lembrando que isso daqui é exemplo meramente ilustrativo, tá? Quero colocar um background color, light cyan, um cinza claro. Nossa senhora, light cyan, eu falei cinza claro. Light gray, cinza claro. Aí eu coloco toda a primeira linha do parágrafo. É sempre a primeira linha, ó. Se eu alterar aqui, ó, tá? Perceba que tá jogando o conteúdo para baixo, mas sempre a primeira linha ela tá com o fundinho cinza, tá? A gente pode colocar. Então, esses são os pseudo-elementos, tá? Que um exemplo de um pequeno subconjunto deles que a gente pode utilizar aí para estilizar a nossa página HTML. E por fim, para fechar esse bloco, como prometido, nós temos as pseudoclasses, tá? Então, pseudoclasse é utilizada para selecionar um estado específico de um elemento ou ainda para acessar a estrutura ou para trabalhar com a estrutura do HTML. Então, nós temos essas duas utilidades para as pseudoclasses, tá? Então, inclusive, se vocês entrarem na documentação lá do Mozilla Developer, que a gente sempre usa com certa frequência, vocês vão ver a categorização, uma categorização bastante interessante que está disposta lá. E para me referenciar uma pseudoclasse, a gente vai utilizar só os 2 pontos, tá? Então, pseudo-elementos, 2 pontos, 2 pontos. Classe, 2 pontos, tá? Eu coloquei aqui as principais características, vamos dizer, os principais grupos, tá, de pseudoclasses, e ainda dentro desses grupos de pseudoclasses, eu coloquei as principais pseudoclasses, tá? Novamente, no final, eu deixo um link, tá, para uma documentação mais completa. E nesta aula a gente vai trabalhar com as que vocês possam vir a utilizar em algum momento na disciplina. Tá? Bom, começando por pseudoclasse de localização, a localização refere-se aos hiperlinks. Tá? E perceba que nos exemplos, inclusive anteriores, deixa eu pegar um que a gente tinha feito. Qual que a gente fez? Fez classes, um que a gente trabalhou com lista. Qual que a gente trabalhou com lista, propriedades, certo? Então, eu vou reabrir este do propriedades aqui na nossa tela. Copy, só para a gente ver. Tá? Apesar da formatação que tá, perceba que antes da gente entrar, por exemplo, no W3 Schools, o link estava azulzinho, depois que a gente entrou, o link ficou com essa corzinha um pouco mais pro roxo, tá? Se indicando links visitados.
Hoje em dia isso não é muito comum, tá? Antigamente era mais comum, mas a gente pode trabalhar nessas propriedades aí dos links para manter uma cor ou para alterar aquela cor padrão, certo? Então, para isso, dentro dos seletores, eu vou criar aqui new file, pseudo classes localização.html, certo? Eu vou até copiar esse das propriedades que a gente tem, certo? Vou colocar aqui então pseudo classes localização, seleção por pseudo classes de localização, tá? Vou copiar esse carinha aqui para o nosso navegador, no lugar desse daqui que está aberto. Vou tirar esse propriedades aqui, porque senão ele está puxando esse CSS. Ó, já vimos um exemplo aqui de reaproveitamento de CSS, tá? Vou chamar aqui pseudoclasses, tracinho localização, assim e assim. Agora, a hora que eu atualizo, a hora que eu atualizo minha página, tá aqui, ó, todos esses links foram visitados. Se eu colocar um outro link que não foi visitado ainda, Yahoo, yahoo.com.br, tá? O Yahoo tá com uma cor diferente, que eu ainda não visitei, mas né, a partir do momento que eu visitar o Yahoo, ele vai, se eu voltar para minha página, já mudou a corzinha do link do Yahoo, tá? Caso eu queira manipular esses caras aqui, o que eu posso fazer? Pseudoclasses localização. Bom, eu vou falar aqui o A link, certo? O que é o link? O link, ele refere-se ao link que já foi, aos links que ainda não foram visitados, que é aquela corzinha azulzinha, tá? E o visited, tá? Refere-se aos links que já foram visitados. Então, se eu colocar o link color, que é para definir a cor, e colocar green, o green yellow para ficar bem verdinho, o que vai acontecer? Se eu atualizar minha página, todos esses já foram visitados, então não alterou nada, mas se eu vier aqui na pseudoclasse localização e colocar mais um link, Bing, bing.com.br, vou atualizar minha página, o Bing está com esse verde que quase deu para ver, mas enfim, né, definimos a cor para links não visitados, tá? E se você quer alterar a cor desses links visitados, então, por exemplo, ó, quando o link for visitado, visited, color, vai ficar cinza, tá? A hora que eu atualizo, tá? Eles ficaram cinzas, tudo bem? Eu também, se eu não quiser fazer uso dessas pseudoclasses, tá? Se eu colocar direto, tá? Color, color, gray, tá? E vou tirar a decoração do texto, ó, text, decoration, none. Tá? Eu já consigo padronizar todos os links de uma vez. Importa que é visitado ou não visitado, tá? Ó, definir um padrão para o link, tá todo mundo cinza, sem decoração, sem nada. Mas, caso você queira fazer essa diferenciação, você coloca lá no link e coloca no Vista, tá? Duas pseudoclasses de localização. Bom, outros tipos de pseudoclasses que nós temos, tá? Pseudoclasses de ação, tá? Que é referente à iteração do usuário. Por exemplo, dois exemplos clássicos aqui de pseudoclasse, é a hora que o usuário coloca o mouse por cima de um determinado elemento e a hora que o usuário clica, tá? Nesses dois momentos, a hora que o usuário está passando com o mouse por cima, a hora que ele clica, eu posso definir estilos para esses momentos também. Para isso, vamos utilizar as pseudoclasses de ação. Aqui coloquei dois exemplos, o hover, a hora que o mouse está por cima, e o active, que é a hora que o usuário está pressionando o botão do mouse. Vou aproveitar esse mesmo exemplo de links que eu tenho aqui, tá? E vou fazer o seguinte, vou criar aqui mais um HTML, pseudo classes de ação.html. Eu vou copiar esse da localização para a gente aproveitar o exemplo. Então, pseudoclasses de ação, seleção por pseudoclasses de
ação. Aqui vai ser pseudoclasses de ação. Opa, sem caracteres mesmo. Certo? Vou colocar aqui create file. Vou fazer um exemplo parecido com o que eu tinha anteriormente. Vou colocar o text color. Text color não, né, meu filho? Só o color. Vai ficar o gray. Sem decoração no texto. Tá? Vou abrir essa página só para ver, a gente ver como que ela está. Copy path. É para estar igual ao anterior. Ok. Só faltou dar um zoomzinho. E agora eu quero fazer o seguinte, a hora que o mouse estiver por cima do link, eu quero colocar uma corzinha de fundo aqui. Então, a hora que ele estiver por cima do link, tá? Hover. Tá? Quero colocar uma cor de fundo. Background color. Já falei que eu não sou muito bom com cores. Vou colocar um light blue, vai. Que seja. Então, nesse momento, atualizei a página. Ó, a hora que eu coloco o meu mouse por cima, ele vai ficar com uma corzinha de fundo, tá? E a hora que o usuário clicar, então active, eu vou colocar uma cor no meu texto de red, de vermelho. Tá? O que vai acontecer? Atualizei. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Tá? A hora que eu afundar o mouse, ó, afundei, a cor do meu texto ficou vermelha, ou seja, nesse momento ele está ativo, certo? A hora que eu tirei o mouse, tirei, certo? Tirei fora para ele não acessar o link, ele volta ao estado normal. Então, hover, active, estado normal, certo? Estado normal, ó, é definido aqui só pelo meu A, seria quando o usuário não está fazendo nenhuma ação, certo? E aí eu tenho o hover e tenho o active. Perceba que aqui a gente já tem até um exemplo de cascata, porque eu defini um link para o A. A hora que eu defini o hover, ele aproveitou o que tinha sido definido anteriormente e colocou o hover em cima, tá? E o active é a mesma coisa, aproveitou o que tinha sido definido anteriormente e colocou o dele por cima, certo? Foi cascateando. Aí aqui não trabalhei ainda com precedência de elementos, mas já dá para ver um exemplo de cascata também, certo? Bom, o que mais nós temos? Nós temos as pseudoclasses estruturais, tá? Que aí já se refere à estrutura do Document Object Model, do HTML, que eu posso acessar qual que é o elemento raiz, por exemplo, HTML, eu posso acessar um determinado filho, tá? da minha árvore, um determinado elemento, de um determinado tipo, enfim, eu posso ter diversos tipos de acesso aqui, de elementos do HTML, e eu vou colocar alguns exemplinhos com base nas pseudoclasses estruturais aqui para a gente ver, tá? Começando pelo root, tá? O root ele representa o elemento raiz do meu HTML. Esse elemento raiz, ele é o próprio HTML, como a gente viu na árvore. Bom, mas vamos à prática, tá? Vou criar aqui então um novo arquivo, pseudo classe estrutural.html. Eu já posso me voltar para a tela. Eu vou copiar esse do pseudoclasses de ação. Pode ser. Não, na verdade eu vou pegar o exemplo das classes mesmo, que acho que vai ficar melhorzinho. Classes, certo? Eu vou colocar pseudoclasses estrutural, tá? Aqui, pseudo classes estruturais, testando seleção por pseudo classes estruturais. Aqui bonitinho, aqui eu vou colocar também pseudo classes estruturais CSS. Vou abrir aqui meu arquivo CSS, create file, certo? E se eu colocar root, background color, blue, blue mesmo, só para a gente ter um efeito contrastante, tá? Eu vou copiar pseudoclasse estrutura, eu chamei estruturais, aqui ficou estrutural, né? Deixa eu renomear ele aqui, estruturais, para ficar junto. Eu não sei o que eu coloquei de errado aqui, pseudoclasse estruturais. O S.
Ih, não sei, vai ficar assim mesmo. Vou copiar esse carinha aqui, certo? Ó, coloquei o fundo interno no meu HTML que está cobrindo toda a minha área aqui, certo? Nossa, que fundo horrível. Então eu vou colocar aqui só um white smoke, que normalmente é utilizado como fundo, que não é o branco, um cinzinha que não dói tanta vista, e apliquei isso no fundo, certo? Bom, o que mais de exemplos de pseudoclasses que eu deixei aqui na aula? Lembrando que tem uma pancada de pseudoclasses também, deixei a referência depois aqui para vocês verem, tá? O enésimo child, tá? O enésimo filho, tá? Seleciona o enésimo elemento de um tipo. E para fazer o exemplo do enésimo filho, tá? Eu acho que fica mais legal fazer com uma tabelinha que eu consigo fazer algumas variantes aqui, tá? Então eu vou colocar uma tabela, certo? Table, th, pode ser, não, desculpa, thead, trow, aí um th, pode ser item, um outro th pode ser o valor, aí eu vou para o meu tbody, table row, td, teclado, e depois o valor do teclado, rs 80, vou copiar mais alguns itens aqui na nossa tela, então, teclado, mouse, 25, câmera, 200, headset, headphone, 80 também. Vou colocar essa, vamos ver como é que ficou, nossa tabelinha bonitinha, tá? Tá dessa forma, deixa eu colocar aqui na tela. E agora, nós vamos manipular estes elementos aqui da minha tabela utilizando, tá, as outras pseudoclasses. Que eu, por exemplo, se eu quiser colorir a primeira linha, se eu quiser colorir a segunda linha, enfim, tá? A gente pode brincar bastante. Bom, vamos lá. Começando pela seleção de linhas, tá? Se eu, por um acaso, colocar assim, ó, tr, dois pontos, enésimo child, colocar e colocar assim, background color gray, certo? O que vai acontecer? Ele vai pegar todo, tá? tr que seja o primeiro filho de alguém, certo? Filho 1, aqui a contagem começa do 1, e vai colocar o fundo da cor cinza, certo? Bom, vamos rever o nosso código aqui, ó. Eu tenho um tr aqui, que é o primeiro filho do head, ele colocou o fundo cinza. Eu tenho outro tr aqui, que é o primeiro filho do tbody, e ele colocou o fundo cinza, certo? Então, toda vez que houver o enésimo de um determinado tipo, toda vez que aquele tipo que você especificou for o filho X, né, de um determinado elemento, você vai acessar aquele cara ali, tá? Se eu colocar, ao invés do primeiro filho, né, eu tenho também o first child, certo? E atualizar, deu na mesma, porque ambos, né, e essa linha são o primeiro filho do cara de cima. Se eu colocar last child, tá? Ele vai selecionar o último cara. Esse tr aqui também é o primeiro e é o último, certo? Por isso que ele ficou selecionado. E esse carinha aqui é o último, por isso que ele ficou selecionado também, tá? Só para a gente colocar o nosso exemplo mais interessante e eu fazer algumas variantes, tá? Eu já vou adiantar um conteúdo que é o seguinte, tá? Se eu quiser apenas me referenciar ao tr, certo? Que está dentro do meu thead, eu vou colocar dessa forma. thead, não necessariamente precisa ser só dessa forma, mas essa é uma das formas, certo? Então eu vou colocar assim, ele só vai selecionar esse cara aqui. Se eu por acaso quiser me referenciar a um tr, só que está dentro do tbody, certo? Vou colocar tbody, tr, tá? Tr dentro do tbody. A gente já vou especificar melhor isso a seguir, mas eu vou colocar o background color, por exemplo, light gray,
certo? Com isso, eu seleciono essas linhas. Mas lembra quando a gente está na internet, tá? Normalmente a gente vê um negócio chamado de stripe, de tabelinhas listradinhas. Uma com uma linha com uma cor, outra linha com outra cor. Uma linha com uma cor, outra linha com outra cor. E assim por diante. A gente pode fazer isso via programação. Tá? Só colocar um fundinho cinza que me incomodou essa cor preta. Ou a gente pode fazer via seleção de filhos também. Como? Tá? Se eu pegar o Tebari, TR, só que eu quero o enésimo filho dele. Então, enésimo filho. E todos os filhos ímpares, eu coloco odd de ímpar, tá? O que vai acontecer nessa situação? Todos os filhos ímpar, ele vai selecionar o 1 e o 3, certo? E aí eu vou colocar essa cor do light gray. E aí se eu quiser todos os filhos pares, enésimo filho, even, de par, e aí no lugar do light gray, eu vou colocar aqui uma corzinha um pouquinho mais escurinha, tá? Vou atualizar. Eu fiquei com a minha tabela extra. Na verdade, deixa eu colocar um pouquinho mais clara, né? Fica legal. Vamos ver se ficou um pouquinho mais legal. Já ficou um pouquinho mais legal. Ficou a corzinha mais clara, certo? Então, posso selecionar filhos ímpares, filhos pares de um determinado tipo. Tranquilo? Então, a seleção estrutural por pseudoclasses. E aí, aproveitando o gancho, tá? O que é comum quando a gente está utilizando pseudoclasses estruturais? Principalmente o root, tá? Eu declarar variáveis dentro desse root, tá? Porque aí eu posso fazer uso dessas variáveis ao longo do texto. Uma forma muito comum é definir esquema de cores, tá? Vamos supor que eu tenho um site lá, eu tenho um esquema de cores, sempre a cor de fundo vai ser uma determinada cor, sempre a cor de fonte vai ser de uma determinada cor, e etc. E aí eu preciso ficar me referenciando essas cores a todo momento, tá? Para não ter que ficar copia, cola, etc. E na hora de você trocar, também precisar trocar, você ter que ficar trocando em vários lugares, tá? A gente pode criar variáveis, tá? Essas variáveis normalmente são colocadas dentro do root, que é o elemento básico, assim, qualquer outro local, tecnicamente, eu teria acesso a essas variáveis. E depois a gente vai nos referenciar essas variáveis utilizando uma função. Sim, no CSS podemos utilizar função. A partir de agora utilizaremos, e uma das que nós vamos utilizar é o var, tá? Para nos referenciar a uma variável. Então, como que ficaria este exemplo? Ó, eu posso pegar, por exemplo, background color já está declarado aqui, não preciso, mas eu quero criar, por exemplo, uma cor, tá? Cor fundo forte, certo? E aí eu vou colocar esse gray que está aqui, então gray. Vou colocar a cor de fundo média, 2 pontos, vai ser o light gray. Vou colocar a cor de fundo fraca, que vai ser essa cor aqui, ó. Inclusive temos mais o uso de uma função aqui, ó, que ele já está apresentando RGB. Não se preocupem que eu vou explicar tudo isso de cores para vocês logo mais, certo? E aí, aqui no restante do meu código, a hora que eu quiser me referenciar essa variável, e perceba que eu estou utilizando uma sintaxe aqui, uma forma de declarar, que é quando a variável eu estou utilizando tracinho, tracinho, tá? É uma convenção. E aí, aqui no lugar do gray, eu vou colocar var, traço, traço, cor, fundo forte. Aqui no lugar do var, traço, traço, cor, fundo média, e aqui vai ficar var, cor, fundo fraca, tá? A hora que eu atualizar minha página, meu código continua funcionando de uma mesma maneira, mas vamos supor que eu tivesse em vários lugares utilizando essas cor de fundo forte, média, fraca, e de repente quisesse alterar, falar, agora eu estou mudando a minha paleta de cores aqui, eu vou para o laranjão, tá? Então, mudei para o laranjão aqui, esse daqui, o meu light gray, vai para o laranjão também, isso aqui vai ficar aqui, e esse carinha aqui vai para o laranjão, um pouquinho mais claro. Não ficou tão mais claro assim, então vou colocar um pouquinho mais para cá, certo? Mas claro, atualizei, já vai atualizar no meu site inteiro. Beleza? Então essas são as pseudoclasses estruturais, certo? E a partir de agora, nós vamos ver uma outra sequência aí de formas de selecionar, mas mexendo um pouco com a estrutura da nossa página, selecionando irmãos, selecionando vizinhos, tá? Dentro daquela nossa
estrutura do DOM, tá? Então, até lá.